galerinha do Colégio Acreano, turma 61, 62, 63 e 64. A nossa videoaula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês não vão ficar vendo meu rosto todo o tempo como estão vendo agora, porque eu vou explicar para vocês como efetuar cálculos de fusos horários. Para isto, eu vou resolver para vocês alguns exemplos de fusos horários na folhinha. Então, vocês vão estar observando só a resolução da atividade, tá bom? O conteúdo vai estar anexo no roteiro, na nossa folhinha, lá vai estar explicando. Eu não vou entrar em detalhe na explicação do conteúdo. A nossa função nesse vídeo de hoje é vocês aprenderem as regras de fusos horários e como efetuar os cálculos de fusos horários. Então, vamos lá! Bom, então vamos ao que interessa, que é aprender a efetuar os cálculos de fusos horários. Conforme eu falei para vocês, o texto vai estar em anexo junto com o roteiro, tá ok? Olha só, como vocês podem observar, eu desenhei aqui o gráfico de fusos horários. Eu não coloquei nesse gráfico todos os números que ele tem, porque o gráfico ia ficar enorme e não caberia na folha de papel. Mas cada pontinho desse aqui corresponde à unidade que está faltando. O gráfico de fusos horários são 12 fusos para leste e 12 para oeste, que corresponde às 24 horas. Cada hora no planeta corresponde a 15 graus. Isso acontece porque pegar a circunferência da Terra, 360, dividido pelas 24 horas e deu 15. Então, cada hora dessa, que são também as nossas longitudes, corresponde a 15 graus. A nossa longitude principal, que é o meridiano de Greenwich, é a nossa hora inicial também, que é 0 horas, que fica em Londres. Em direção a oeste, as horas diminuem, mas à medida que eu vou caminhando para leste, as horas aumentam. Vocês vão entender como é importante saber manusear a questão do gráfico de fuso horário para efetuar o cálculo. É importante vocês saberem manusear o gráfico e também saberem as regras. Essas regras de fuso horários eu vou falar para vocês à medida que nós formos efetuando os cálculos. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é a questão 1, que diz o seguinte: quando na cidade de São Paulo, 45 oeste, forem 9 horas, que horas serão em Tóquio, localizada em 135 leste? Então, nós queremos saber a hora em São Paulo e em Tóquio, capital do Japão. Aliás, eu dei a hora de São Paulo e quero saber a hora de Tóquio, ok? Primeiro, nós vamos trabalhar com as nossas longitudes, que são esses valores aqui. Sempre digo que para facilitar, a gente pode colocar o número maior em cima, que no caso aqui é o 135. O outro é a localização de São Paulo, 45. A regra diz que quando os hemisférios forem diferentes, eu vou somar, ou seja, oeste e leste são diferentes, então eu vou somar. O valor dessa soma dá 180. O próximo passo, eu vou pegar o resultado dessa soma e dividir por 15. 180 dividido para 15. Por que dividido para 15? Como eu falei para vocês, cada hora no gráfico corresponde a 15 graus. 180 dividido para 15 dá 12. Certo? Isso aqui, 12, é a diferença de hora entre São Paulo e Tóquio, capital do Japão. Depois que eu encontro a diferença de horas, eu vou trabalhar com a hora que eu dei na pergunta. Então, eu vou pegar 12 e a hora que eu dei na pergunta, que é 9. E vem novamente a questão, se eu somo essa hora com a hora que eu encontrei ou se eu subtraio. Como eu dei a hora em São Paulo, 45 oeste, para oeste as horas diminuem, eu quero saber a hora em leste, e para leste as horas aumentam, eu vou somar a hora encontrada com a hora dada na pergunta, que dá 21 horas. Então, a hora em Tóquio é 21 horas. Agora vem a parte fácil, tem outra forma de resolver isso aqui, sem precisar que eu recorra à divisão por 15. Eu preciso, para isso, dominar o gráfico, ou seja, eu preciso ver no gráfico qual a posição do 135. Olha só, se ele é o primeiro fuso, segundo ou terceiro. Eu conto aqui, ó, o primeiro é 0, mas o 0 não conta, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. É o nono fuso, correto? Então, vou botar aqui, nono fuso. Bem aqui o 135, nono fuso. Aí eu preciso saber a posição do 45, a oeste. 1, 2, 3, terceiro fuso. Lembrando que tanto faz para oeste ou para leste, 45 é o terceiro fuso e o nono fuso é o 135. A diferença é que para oeste vai diminuir, para leste vai aumentar. Então, eu encontrei 3. A regra segue igual, hemisférios diferentes eu vou somar, que vai dar 12. Observem que eu encontrei a diferença de horas sem precisar somar, dividir por 15, mas porque eu utilizei o gráfico. O restante é igual, como vocês fizeram lá. Pega o 12, né, que é a hora, diferença de hora, somando com a hora que eu dei, que nós vamos encontrar 21 horas. Certamente você achou bem mais fácil dessa outra forma. Mas vamos para mais um exemplo, porque tem exemplos diferentes e a gente precisa utilizar sempre as regras. No nosso segundo exemplo aqui, nós temos aí, ó, sendo 16 horas no México, oitavo fuso, observe que já está dado os fusos, então não precisa que eu vá até o gráfico procurar, não é? São 16 horas no México, no oitavo fuso a oeste. Qual a hora no Acre? Quinto fuso a oeste. O Acre, para quem não sabe, está no mesmo fuso de Nova York. Chique, né? Para nós aqui acrianos. Veja bem, todos os locais que estão no mesmo fuso têm a mesma hora. Ok? Vamos lá. Observem agora, a gente vai trabalhar novamente do jeito que eu ensinei para vocês. Primeiro, a gente vai utilizar os fusos e observar os hemisférios, correto? Vocês já viram que são iguais. Então, eu vou para cá. A regra diz que quando os hemisférios forem diferentes, como no exemplo anterior, eu vou somar. Mas se eles forem iguais, eu vou subtrair. Então, vai dar 8 menos 5, que dá 3. 3 é a diferença de hora entre o México e o Acre. Mas eu quero saber a hora aqui no Acre. Para saber isso, eu tenho que continuar a continha. E aí, eu vou trabalhar com a hora que eu dei. Lembra que eu disse? Você sempre vai trabalhar a hora com hora e os fusos com os fusos, certo? Aí, pego a hora que eu dei. Aí, eis a questão. Eu somo ou eu subtraio? Veja bem. Sendo 16 horas no México, oitavo fuso. Os dois estão a oeste. É só que o México tá aqui no oitavo fuso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem aqui. Oitavo fuso, que é o de 120. Se você observar, depois de 105 vem 120. E o Acre está no quinto fuso, que é o de 75, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto fuso. O Acre tá bem aqui. Aí eu pergunto, eu somo ou eu subtraio com a hora dada? Bom, como eu dei a hora no México, que estava cada vez mais para oeste, eu perguntei no Acre, o quinto fuso está antes do oitavo fuso, então eu estou voltando em direção a leste. Como eu estou indo para leste, eu vou somar, que vai dar 19 horas. Então, a resposta são 19 horas no Acre. Se eu tivesse perguntado a hora em qualquer uma dessas cidades que ficam para cá, eu iria subtrair, porque eu estava indo cada vez mais para oeste. Mas como eu estou voltando para leste, eu vou somar. Tá ok? É só você observar 8, né? Voltando aqui, oitavo fuso para cá, a gente tinha que somar, tá certo? Ficou claro? Então, a gente já pode fazer o terceiro exemplo. Se você não estiver conseguindo compreender, dá uma voltada no vídeo, tenta lembrar principalmente as regras que eu estou citando para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o terceiro exemplo. Nós vamos ter 2 hemisférios iguais. Quando vocês estiverem fazendo, façam isso aqui, grifem. Nós temos, sendo 2 horas no Cairo. Cairo é a capital do Egito. Qual a hora em Jacarta, que é a capital da Indonésia, que fica 105 leste. Os dois estão a leste. Vocês viram que nós vamos fazer aquilo que a gente fez no exemplo 1. É encontrar os fusos para facilitar a nossa vida. A gente tem que saber a posição do 105 e a posição do 30. Os dois estão para leste. Vamos ver primeiro do 105? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 7º fuso. Corretinho? E o 30 leste é 1, 2, tá bem aqui, ó. Subentende-se depois do 15 ao 30. O 30 tá bem aqui. Então, ele é o 2º fuso. Correto?
Viram aí? Segundo fuso, sétimo fuso. Eu já falei para vocês colocarem um número maior em cima, que sempre vai facilitar. Beleza? Agora, a regrinha, hemisférios iguais, eu vou subtrair. Se fossem diferentes, eu ia somar. Então, vamos fazer 7 menos 2, que vai dar 5. 5 é a diferença de hora entre Cairo e Jacarta, certo? Depois, eu vou trabalhar com a hora que eu dei, que é 2. Prestem atenção que é bem simples. Aí vem a questão, se eu somo ou eu vou subtrair. Como eu perguntei a hora em Jacarta, e eu estou aqui no segundo fuso, indo cada vez mais para o sétimo, indo cada vez mais para leste, para o sétimo fuso, eu vou somar. Se eu tivesse dado a hora aqui em Jacarta, tivesse perguntado a hora no Cairo, você iria subtrair, porque você está voltando para oeste. Então, aí nós temos a horinha, que é 7 horas, né? 5 mais 7. 5 mais 2, que é a hora que eu dei, 7. Então, a resposta, 7 horas em Jacarta, 105 leste. Tá ok? Vamos para o nosso quarto e último exemplo. Lembrando que se vocês não tiverem conseguido entender, é só voltar quantas vezes forem necessárias para vocês estarem fazendo, tá bom? Nosso último exemplo é o quarto exemplo, também já está dado direto os fusos, não vai ser preciso eu utilizar o nosso gráfico de fuso horário. Lembrando que você pode fazer o seu próprio gráfico no caderno. Você já sabe que é de 15 em 15 até 180. Se você fizer na vertical, dá para fazer todos os números que eu não pude colocar aqui por conta do espaço. Você sabe que no meio vai ser o 0, que é o meridiano de Greenwich, então, para oeste você vai fazer de 15 até 180, de 15 em 15, e para leste também, tá bom? Vamos lá. Nós vamos pegar aqui os fusos, que é a primeira coisa que a gente sempre faz, é trabalhar os fusos. Tá ok? Olhamos que são hemisférios diferentes, já sabemos que é para somar, tá? Se são hemisférios diferentes, eu vou sempre somar, que vai dar 22. 22 horas é a diferença entre essas duas cidades, esses dois locais. Aí eu vou trabalhar com a hora que eu dei na pergunta, que é vou trabalhar as 22 horas que eu encontrei com a hora que eu dei, que é 14 horas. Aí eu pergunto se eu somo ou subtraio. Veja bem, qual a hora no 12º fuso a leste? Quando eu vejo isso, a leste, eu quero saber a hora em um local que está a leste. Então, é automático que eu vou somar. Tá ok, gente? É bem facinho. A soma disso aqui vai dar 36 horas. Aí você vai tomar um susto, vai dizer, mas não existe 36 horas, realmente não existe. Aí entra a outra regra que está faltando para vocês, que é quando o resultado da continha, da operação, passar de 24, tendo em vista que só existem 24 horas, você tem que subtrair de 24. Então, tem que pegar 36 menos 24, que vai dar 12 horas. Aí vocês sabem que vocês têm que, quando forem responder a atividadezinha que eu botei para vocês, vocês vão colocar são 12 horas em tal lugares, respondendo a pergunta. Tá bom? Valeu! Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero sinceramente que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem como efetuar cálculos de fuso horários. Se vocês não conseguirem entenderem de primeira, fiquem voltando o vídeo, assista várias vezes, quantos forem necessários. Eu sei que vocês conseguirão acertar todas as atividades. Assim que a atividade estiver pronta, envia para mim lá no portal do aluno. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.